O que é propósito? Cada pessoa, cada animal, cada planta, cada organização, cada sistema tem uma pulsão de vida. Isso não quer dizer o seu destino, isso não quer dizer que existe uma essência imutável já traçada, que na hora que aquele ser surge, uma pessoa nasce, uma organização é criada, vai precisar ser cumprida. Mas, assim como a árvore está contida na semente, existe um certo chamado, uma certa investigação que guia a jornada, seja de uma pessoa, de uma organização ou de qualquer outra entidade. Eu prefiro chamar essa força mais da nossa pergunta norteadora do que da nossa resposta. A resposta seria essa essência já traçada. Como se nós tivéssemos uma grande pesquisa de mestrado ou de doutorado que a gente veio fazer e esse tema nos leva para poder pesquisar, descobrir, experimentar, se arriscar. O que o tema da pesquisa nos traz de importante é dar sentido para essa busca. E, na verdade, o que preenche a nossa vida não é necessariamente o prazer ou o que a gente chama de felicidade, é o sentido. Na verdade, dor e prazer são aspectos da vida que podem se tornar felicidade e sofrimento se eles estão preenchidos de sentido ou não. Prazer e dor sem sentido vai se tornar sofrimento. Prazer ou dor com sentido vai se tornar felicidade. Então, sentido é um guia muito fundamental para a nossa sensação de realização. Sentido é uma outra palavra para propósito, para essa busca, essa pergunta fundamental na nossa investigação. Quando a gente está falando de uma empresa, ou de uma organização, de um projeto, a gente está falando da razão de ser, do propósito, da pergunta que motiva a criação dessas organizações, projetos, etc. Quando a gente está falando de uma pessoa, pode ser o propósito do meu casamento, o propósito de ser pai, o propósito de um certo período da minha vida que eu quero viver, ou, no nível mais fundamental, o meu propósito de vida. Qual é essa pergunta que me motiva a entrar tanto nos lugares de fluidez, de potência, de luz, onde as coisas são confortáveis, brilhantes, prazerosas, e que também me motiva a entrar nos meus lugares de sombra, de dor, de dificuldade, sem que isso seja uma obrigação. Eu entro porque eu quero. Esse lugar é o nosso propósito de vida. Quando eu começo a entender qual é o fio dourado que conecta os meus momentos de maior luz e de maior sombra, eu começo a perceber que existe sim uma árvore contida na minha semente, na semente que me trouxe aqui. E eu começo a viver esta semente de forma intencional. Eu começo a recolher os sinais que tantos momentos bons quanto ruins da minha vida me trazem para poder direcioná-los para a máxima expressão do que eu vim fazer aqui. Esse entendimento ele não é necessariamente racional, ele, aliás, é sobretudo corporal. O propósito de vida ele é o arrepio em nosso corpo. E aqui eu não estou falando necessariamente do arrepio físico, mas dessa sensação de eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mesmo que seja para o meu racional o lugar errado com as pessoas erradas. Mas de alguma forma, lá no fundo, eu sinto que é aqui que eu tinha que estar. Quando eu começo a fazer essa investigação, eu começo a atrair para mim todos os recursos da vida que me foram dados para que essa potência se expressasse. Como qualquer elemento da natureza, qualquer animal, qualquer planta, estando no seu ecossistema, mesmo que a árvore não se torne uma árvore exuberante, mesmo que um animal não viva muitos anos,
durante aquele período, existe uma sensação de alcance da máxima plenitude possível para aquela entidade. Não é à toa que, em geral, essas entidades nos seus ecossistemas tendem a ter mais saúde do que quando elas estão fora dos seus ecossistemas. Um animal no zoológico vai ter uma saúde diferente do que um animal no seu ecossistema natural. Nós também. O nosso ecossistema seria a nossa consciência. Quando nós compreendemos qual é o nosso propósito e a gente deixa ele se expressar, a gente dá autorização para ele se expressar, em vez de fugir dele ou de enquadrá-lo em todas as crenças que a gente recebeu ao longo da nossa vida, todas as histórias sobre quem a gente deveria ser, o que a gente deveria fazer, a tendência é a gente alcançar a nossa máxima plenitude. A gente atrai todos os recursos, não só intangíveis de inspiração, ideias, mas também tangíveis de pessoas, networking, trabalhos, dinheiro, para que a gente possa ser o nosso melhor. Então, a busca pelo propósito de vida é a busca por um alinhamento com aquilo que traz sentido para a minha vida, e não necessariamente um alinhamento com uma profissão ou com um projeto. Essa é uma confusão muito comum. As pessoas acham que propósito de vida é achar a minha profissão ideal, achar a minha carreira. A profissão, a carreira, tanto quanto o casamento, tanto quanto o lugar onde eu moro, tanto quanto o meu caminho espiritual, eles podem ser ferramentas para a expressão dessa pergunta essencial. No meu caso, por exemplo, a minha pergunta essencial, eu nomeei este arrepio intangível pela frase contribuir para a plena expressão de líderes e culturas sustentáveis. Isso significa que, seja na vida pessoal ou profissional, eu estou buscando entender como que os meus potenciais desafios, as minhas qualidades, os meus defeitos, estão me ajudando a investigar essa pergunta. E assim, não existe um momento na minha vida, seja quando eu estou me sentindo muito bem ou muito mal, que não esteja pleno de sentido e não me faça sentir que eu estou vivendo profundamente a aventura visceral da vida, que é prazer e que é dor, que é pergunta e que é resposta, que é fluidez e que é dificuldade. E nesse lugar a gente se sente plenamente protagonista de nós mesmos.